Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Queria convidá-los a estar em pé nesse primeiro momento. Nós estamos iniciando mais uma vez esse encontro e hoje com um sentimento de gratidão e de louvor ao nome do Senhor Jesus por uma data importante que nós iremos celebrar aqui nessa noite. Eu queria que você pegasse o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abrisse comigo em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Há quem diga que esse texto é o texto áureo da Bíblia Sagrada, é o versículo-chave. Aqui está o segredo de todas as coisas. Por isso, esse texto é um dos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus para você, e para mim, e para nossa casa. Que a gente creia no Filho de Deus, e crendo nele, a gente alcance aquilo que há de mais sublime a ser alcançado, que é a vida eterna. Existem muitas coisas boas neste mundo, irmãos, não dá para negar, mas nada se compara à alegria da eternidade. E por incrível que pareça, quando você se envolve com Deus, parece que você consegue sentir um pouco disso, dessa eternidade. Parece que Deus coloca um pouco de eternidade dentro da gente, e a gente consegue sentir a eternidade. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos e falar com Deus agora. Você tem alguma coisa para falar com Ele? Então, essa é a sua chance. A paz, queridos, boa noite. Vamos estar de pés. Sejam todos sempre bem-vindos. Nós temos na Bíblia Sagrada algumas recomendações, e da parte de Cristo Jesus, capítulo 6, Mateus vai falar sobre isso, acerca da oração, Jesus Cristo ensinando a orar o Pai Nosso. E a oração é de fato muito importante, e Deus a exige. Abra sua Bíblia, Ezequiel 22. Ezequiel 22 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso eu derramei sobre eles a minha ira, a minha indignação. Com fogo no meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Amém? Podeis assentar, filhos. Pai, nós te louvamos por esta noite, por estarmos diante do Senhor, por este lugar onde temos a liberdade de pregar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra, de entoar louvores a Ti, de nos reunirmos como igreja diante do trono da Tua graça. Pedimos nesta noite que a Tua bênção, a Tua proteção, as Tuas mãos estejam sobre nós, Pai, de maneira que vidas sejam tocadas, saradas, libertas, transformadas, que o Senhor possa iluminar corações nesta noite através da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Filhos, a Bíblia Sagrada em toda ela, e eu particularmente creio que, devido ao que aconteceu lá no princípio, é que Deus exige a oração, mas eu não tenho uma resposta plena para isso. Eu sei que Deus se move e age através da intercessão e da oração. Gênesis vai dizer que quando o Senhor fez o homem, Ele deu ao homem autoridade sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas.
E nós entendemos que Deus, ele respeita inteiramente aquilo que ele determina, aquilo que é a sua própria palavra. Deus, ele se submete à sua própria palavra. A Bíblia Sagrada diz que palavra nenhuma que sair da boca do Senhor voltará vazia. Toda palavra que sai da boca do Senhor se cumpre. Ele é justo, ele é justiça. A Bíblia diz que ele não pode negar a ele mesmo. E ele se submete a tudo aquilo que a palavra do Senhor declara. Por isso, há bênçãos, promessas, revelações das mais diversas na Bíblia Sagrada e que pertence a todos nós e que muitos de nós nem ainda conhecemos ou sabemos porque não meditamos na palavra. Quero que os irmãos nesta noite possam pensar e meditar juntamente comigo, porque esse texto de Ezequiel, irmãos, quando fala sobre a oração, Deus está exigindo apenas um intercessor, apenas um que se coloque diante dele por Israel. Esse povo havia se afastado da presença do Senhor. Esse povo desrespeitou toda a palavra de Deus. Tudo aquilo quanto o Senhor dizia para não fazer, eles faziam. Eles insistiam em fazer, em desobedecer. E a Bíblia Sagrada vai dizer, neste mesmo capítulo, se os irmãos forem ler com mais cuidado, acerca de idolatria, acerca de injustiça, de sangue derramado, acerca de prejuízos que eles traziam até mesmo e não respeitavam as próprias viúvas, enfim. Há casos e casos aqui, profetas que mentiam, profetas que ao invés de falar a verdade da palavra do Senhor, falava o que agradava ao povo, falava o que bajulava as pessoas e não a verdade da palavra do Senhor. E às vezes a verdade machuca, a verdade dói, mas ela precisa ser dita para sarar. E aqueles que têm um pouquinho de inteligência sabem se submeter diante da verdade, porque nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade. A verdade, ela é eterna, e ainda que muitos possam viver na mentira, mas a verdade triunfará. A verdade, ela não tem fim. Quando nós olhamos então para esse texto, Deus está dizendo, olha, como eu não encontrei nenhum intercessor que estivesse perante mim a favor deste povo, eu os consumi, ou os destruí, ou vou destruí-los, né? Vou derramar sobre eles a minha ira. Então veja a importância da intercessão, a importância da oração, do clamor. Quando nós observamos alguns textos bíblicos, e Jesus Cristo vai falar muito sobre isso, Lucas 18, se não me falha a memória, Jesus vai dizer sobre o juiz iníquo e o dever de insistirmos na oração. Uma mulher viúva que pedia o socorro àquele juiz, mas por ela insistir, ele vai atendê-la, ele vai dizer, olha, porque você me importuna muito, eu vou atender, para me livrar dela. Então, o Senhor quer ser importunado por nossas orações. Oração nunca vai ser demais para Deus. Se você passar o dia inteiro orando para Ele, Ele vai se regozijar, Ele vai sorrir com isso. Ele quer ser importunado com as nossas orações. E uma das intercessões, das orações que diante do Senhor mais tem um valor inestimável, é de fato quando uma mãe se coloca em intercessão pelos filhos, pela casa, pela família. A Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e quando uma mulher se coloca de joelho, ela se torna uma coluna fortíssima no lar, e com certeza o Senhor sustenta este lar. É claro que é necessário que todos orem, mas eu falo porque geralmente a mulher tem um coração mais quebrantado, a mulher é mais sensível, e quando uma mulher se coloca em oração de fato, os céus se movem. Há coisas que acontecem além da nossa compreensão. Perceba então, irmãos, que Deus se move através da intercessão, da oração. Jesus Cristo vai dizer no capítulo 6 de Mateus que é necessário que nós venhamos entrar no nosso quarto e fechar a nossa porta e orarmos a sós ali com Deus, falarmos com Deus. Ele não nos manda nos prostrarmos diante de nada, Ele não nos manda nos prostrarmos diante de ninguém,
apenas diante dele, e a Bíblia Sagrada declara que ele é o Deus invisível, então você não vai tentar vê-lo, porque você não vai conseguir vê-lo. É por fé, mas você vai se dobrar e vai entender e vai saber pela fé na palavra que ele te ouve, que ele ouve o teu clamor e a tua oração. Jesus Cristo tinha tanta certeza disso que quando ele orava, e particularmente creio que está no capítulo 17 de João, quando ele ora, ele diz claramente: eu sei, né, que o Senhor sempre me ouve. Ele vai orando dizendo: olha, esta é a vida eterna. E ele vai orando e falando com o Pai, e a oração dele não é para o tempo presente, ou seja, para o seu tempo apenas. Ele ora por aquele tempo, ele ora por nós, ele diz: e aqueles que ainda hão de crer em mim. Olha o alcance que tem uma oração, uma intercessão. A oração que você coloca diante do altar do Senhor alcança teus filhos e alcança toda a sua geração. As tuas lágrimas, diz a Bíblia, está em Apocalipse, elas estão reservadas debaixo do altar. As lágrimas daqueles que intercederam, que intercedem, que oram, estão reservadas, são lembranças da intercessão e da oração diante do trono de Deus, diante do trono da graça de Deus. Então a oração é importantíssima se você quer ter uma vida nesta vida abençoada e deixar bênção para a tua geração. Tenha uma vida de oração, de intercessão pelo teu lar, coloque todos diante do altar do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero que os irmãos percebam, capítulo 12 de Gênesis. Se você tiver Bíblia e puder me seguir, perdoe, irmãos, capítulo 15, 12... Capítulo 15 de Gênesis, olha esse verso, o que Deus vai falar com Abraão acerca das promessas e do futuro sobre sua geração. É 15, 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão, à servidão. Será afligida, olha o texto, por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então aqui o Senhor vai estar revelando a Abraão algo que vai acontecer em um tempo bem distante. Abraão não veria. Abraão vai falecer, se não me engano, com 175 anos. Ele não vai contemplar o que vai acontecer com a sua geração, com o futuro dos seus entes queridos. Mas o Senhor já está declarando que serão 400 anos de escravidão. E quando eu li acerca disso, e eu não sei se os irmãos, mas eu costumo procurar ler pelo menos 1 ou 2 capítulos todo dia da Bíblia. E cada dia que eu leio, irmãos, eu descubro novidades. E aí quando você pega um texto como esse, lê 400 anos, você pensa, não, vai ser exatamente 400 anos. E quando eu fui pesquisar sobre isso, eu vi que não foram 400 anos. Então, se você puder, só para percorrer a Bíblia, para comprovar o que nós estamos declarando, e aí você vai em Êxodo, Êxodo 12, e o verso 40. Olha o que o texto vai dizer. Deus falou 400 anos. O texto vai dizer: ora,
o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, só quero que os irmãos percebam que há uma diferença aqui de 30 anos, mas nós não vamos entrar nesta questão. Eu quero que os irmãos percebam uma coisa bem clara. O Senhor declara esse tempo em que eles estariam debaixo da escravidão, da servidão. Porém, o que nós percebemos e o que nós entendemos é que Deus só vai agir, veja isso, Deus só vai agir a favor deste povo quando este povo, queridos, se coloca a clamar. E a Bíblia, quando diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então esse povo vai levar 430 anos escravo. Mas é quando esse povo começa a aclamar que Deus vai agir. Aí se você puder voltar um pouquinho, acho que está no capítulo 3 de Êxodo. Volta lá atrás no 3 de Êxodo, quem está com a Bíblia aí me seguindo aí. Olha o que o texto diz. Capítulo 3 de Êxodo, a partir aí do verso 7, diz assim: disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E olha o texto, e ouvi o seu clamor. Veja que Deus se move na oração, no clamor, na súplica. Ouvi o seu clamor. E por causa dos seus exatores, e conheço-lhe os sofrimentos. Aí o versículo 9 vai dizer, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então Deus vai chamar Moisés, vai levantar Moisés como libertador, mas a realidade é porque ele está ouvindo alguém clamando, ele está ouvindo alguém orando, ele está ouvindo alguém dizendo, Senhor, não suporto mais. Há um texto na Bíblia em Apocalipse, irmãos, que e está chegando essa hora, viu? Eu espero que você esteja muito despertado para isso. Há um texto em Apocalipse dizendo, a noiva diz, vem. O Espírito diz, vem. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo intercede por nós ao Pai, porque nós não sabemos orar como convém. Ele transmite as intenções mais profundas do nosso coração ao Pai. Mas a realidade é que a noiva diz vem, o Espírito diz vem, e o Pai está ouvindo, porque o Espírito Santo não vai suportar ficar muito tempo em um mundo onde a maioria das pessoas o rejeitam, e até dentro da igreja, em muitas ocasiões, também está sendo rejeitado. A Bíblia Sagrada diz um texto que é muito forte. Jesus Cristo declarando, dizendo, Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. E a igreja dele precisa estar viva, espiritualmente em comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho. Viva, ter vida. E a Bíblia Sagrada diz sobre este mundo, deixa que os mortos sepultem seus mortos. Deus não é Deus de mortos. E você precisa estar vivificado aos pés do Senhor, diante do altar, diante do trono da graça de Deus, clamando, erguendo a tua voz aos céus, buscando a face dEle, para que Ele derrame desta graça, desta unção, desta salvação, sobre a sua geração, sobre a sua casa, sobre aqueles que estão à sua volta. Há uma multidão lá fora, e acredite, nenhum de nós, por mais que desejemos, vamos conseguir atender as pessoas ou todos que, até mesmo na nossa própria casa, até mesmo na nossa vizinhança. Mas quando você ora, meu querido, quando você busca Deus, o Espírito Santo vai a lugares que você nem imagina. Deus envia anjos a lugares que você não pode nem entender, compreender. Ele visita lugares aonde você não pode nem entrar, mas Ele vai. A igreja fazia constante intercessão quando Pedro estava preso. Pedro estava amarrado em grilhões, preso em grilhões, dentro do cárcere, guardado por muitos soldados.
diante daquele quadro impossível, o anjo do Senhor entra naquela prisão. E Pedro está entendendo que é um sonho. Ele está entendendo que é um sonho. O anjo do Senhor faz com que aquelas cadeias caiam dos seus tornozelos, braços. E Pedro começa a segui-lo, passando pelos portões, passando pelos guardas. E Pedro acredita, é um sonho. Mas na realidade é porque havia uma igreja intercedendo e orando, e Deus enviou o anjo dele para libertar, através da intercessão e da oração, aquele que estava em grilhões e em cadeias. A sua oração pode quebrar grilhões e cadeias, a sua oração pode libertar vidas que você nem imagina. Aonde você não pode ir, se você dobrar o joelho e clamar ao Pai, Deus fará milagres para que o nome do seu filho seja glorificado. Tudo quanto pedirdes, disse Jesus, ao meu Pai em meu nome, eu farei. Você vai ter essa bênção na tua vida, mas você precisa se colocar de joelho, clamar e orar, porque Deus quer ouvir a tua oração, a tua intercessão. O povo do Egito, de repente, vê Moisés chegando. Resposta da oração, resposta do clamor. E Deus usa aquele homem de uma forma extraordinária, porque alguém clamou, porque alguém orou. Nós temos textos na Bíblia Sagrada, irmãos, que são tão interessantes. Quando Abraão, ele deseja ter um filho, e ele vai se deitar com sua serva Agar, se não me falha a memória, fugindo da memória aqui. Pouco tempo depois, essa serva com o seu filho são expulsos de casa. E Deus diz, faça isso mesmo, faça o que Sara está pedindo. E quando Agar está no deserto, o seu filho tem aproximadamente 13 para 14 anos, se você somar ali. Eles estão no deserto, estão prestes a perecer. O texto é muito claro, meu irmão. O texto é muito claro. Se eu fosse você, eu me trancava mais no quarto, eu orava mais. Você não sabe o que você está perdendo por não orar. A Bíblia Sagrada diz que Agar largou o menino a uma certa distância para não vê-lo morrer. Mas a Bíblia diz algo extraordinário. Aquele menino deve ter aprendido a orar com o pai Abraão. Porque a Bíblia diz assim, e Deus ouviu, não foi o choro. Pega a tradução correta que você vai ver. E Deus ouviu o clamor do menino. E mostrou um poço de água diante de Agar e fez um milagre extraordinário ali. Vê aquele negócio com cuidado. Deus ouve o seu clamor e vai fazer milagres extraordinários na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele ouve a tua voz, mesmo que você não saiba orar como convém, o Espírito Santo intercede por você, para transmitir ao Pai aquilo que você não consegue falar corretamente. Ele ouve os teus pensamentos, quando você ora apenas em espírito. Ele ouve, entende as tuas lágrimas, os teus clamores. Eu não sei como você vai clamar diante do Senhor, se você vai apenas derramar seu coração. Lembra de Ana? Penina a humilhava, porque ela não tinha filho, mas ela constantemente estava orando diante do Senhor. Certo dia Eli a considerou uma bêbada, porque ela não orava com voz audível, apenas balbuciava, abria os lábios e como alguém que estava falando sem liberar a voz, mas o Senhor estava ouvindo e estava recebendo as lágrimas de Ana. Ana estava clamando a Deus para que Deus cessasse aquela dor que ela sentia por não ter filho, por não gerar filho. E Deus deu a ela um filho que foi um tesouro. O homem se tornou juiz, profeta, sacerdote. A resposta da oração e das lágrimas de Ana foram muito além daquilo que ela pediu. Se você orar, Deus vai fazer coisas grandiosas na vida do teu filho, da tua filha, na tua casa. Deus vai operar maravilhas na tua própria vida.
Clame a Deus, ore a Deus. A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele estão atentos ao clamor, e eu vou falar assim, deste lugar, mas aonde quer que você esteja, se você dobrar os seus joelhos e clamar. Jesus Cristo disse isso àquela mulher samaritana. Ela perguntou, indagou, mas é somente Jerusalém que se deve adorar, buscar, orar? E Jesus vai declarar: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E aonde você estiver, se você dobrar teus joelhos e derramar teu coração com sinceridade diante do Senhor, abrir teu coração só para Ele, Ele vai ouvir dos altos céus. Entenda, Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Ele te abraça, te fortalece, Ele te ama mais do que qualquer um de nós pode te amar. Ele te ama mais do que tua mãe, teu pai, mais do que qualquer um pode te amar. Ele lhe deu o Filho unigênito por amor a você. O que mais Ele não fará? Pede e você vai ver o que Ele fará na tua vida. Fale com Ele, aprenda a orar, aprenda a se colocar aos pés dEle. Entra no teu quarto, tira um tempo com Ele. Ele está ansioso em ter um particular com você, em ouvir a tua voz. Experimente falar com o teu Pai. Bendito seja Deus. Aquele filho pródigo, do capítulo 15, ele cai em si e diz: olha, eu vou ao encontro do meu pai e vou fazer esta oração: pequei contra ti, não sou digno de ser teu filho. Na realidade, queridos irmãos, ele não era digno nem de ser servo, mas ele diz: faze-me como um dos teus servos, me deixa pelo menos ser teu servo. Nós não somos dignos nem de ser servo, mas Jesus Cristo vem e diz: aquele que crê em mim será feito filho de Deus. Crê no Senhor Jesus. Aquele jovem vai chegar diante do Pai e vai tentar falar. Quando você pega o capítulo 15, eu acho isso maravilhoso, não tem como esquecer essa passagem. Ele vai começar a dizer: pai, pequei contra ti. E quando ele começa a dizer, o pai não está nem aí, nem para oração, meu irmão. O pai ama tanto você que ele só quer que você comece a orar. O resto ele já sabe tudo que você precisa. Ele só quer que você comece a estar aos pés dele, que o resto ele vai fazer muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Ele está trabalhando não apenas agora no teu presente, mas já está coordenando todo o teu futuro. Há um futuro de paz para você, para o teu lar, para a tua família, bênçãos de Deus para a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele jovem, ao chegar próximo ao pai, aliás, a Bíblia diz que ele estava ainda distante. O pai é que o vê de longe e corre em direção a ele. É o pai que pula em seu pescoço, é o pai que o beija. E ele está falando com o pai, e o pai está dizendo: mate o cordeiro, prepare a festa, roupa nova, anel no dedo. Meu filho estava... Meu filho, ele diz, eu quero ser só servo, está dizendo: meu filho estava morto e reviveu. Reviva aos pés do Senhor Jesus. Volta à presença dele e fala: pai, eu estou aqui. Sem ele nós não podemos nada, nós não somos nada. Sem ele, queridos, eu posso pregar esta palavra, mas se ele não agir na tua vida, através do Espírito Santo, através dessa unção maravilhosa da presença dele, tudo que fizermos é nada. Tudo é ele, tudo é por ele, tudo é para a glória dele, tudo é a presença dele. Que nesta noite o Espírito Santo possa tomar teu coração, possa tomar teu interior, e você possa ter prazer de estar com teu pai, que você tenha prazer de estar aos pés dele. Bendito seja Deus. Eu já falei sobre isso e volto só a repetir. Vai haver um dia em que alguns vão ouvir a frase mais dura, a frase mais terrível. Haverá um dia na eternidade onde uma multidão vai ouvir: eu não vos conheço. Aí eu pergunto, por que Jesus vai dizer: eu não vos conheço?
Essa passagem também está é Mateus 25, as 10 virgens, se eu não me engano. Abre-nos a porta, não vos conheço. Não vou abrir a porta para quem eu não conheço. Aí eu fico fazendo essa pergunta, Senhor, por que o Senhor não conhece? O Senhor conhece todo mundo, o Senhor sabe sempre tudo de todo mundo. Sabe por que Ele não conhece? Porque não tem vida íntima com Ele. Porque não se sabe trancar no quarto e falar com Ele e abrir o coração para Ele. Ele conhece quem se abre para Ele, Ele conhece quem se chega a Ele, Ele conhece quem tem intimidade com Ele. Quem passa a vida toda distante dEle, sem reconhecê-lo como Pai, como Senhor, vai chegar naquele dia também e vai ouvir, eu não te conheço. Conta a tua história para Deus, abre o teu coração para Deus, fala tudo para Deus. Aliás, tem até um louvor assim, né? Fala tudo para Deus. Que nesta noite o Espírito Santo possa te conduzir, você vai sair daqui, olha, essa reunião é uma bênção estar aqui. Mas é a partir daqui é que o Espírito Santo vai entender que você entendeu a palavra, compreendeu que você realmente quer Deus, porque é quando saímos daqui, é o que vamos fazer com aquilo que ouvimos, o que você vai fazer a partir daqui. Vai chegar em casa, ligar a televisão, dormir diante da televisão, esperar até desmaiar no sofá, ou vai tirar um tempo para entrar no quarto e falar, Pai, obrigado porque participei de um culto hoje, ouvi tua palavra. Antes de dormir, vai se trancar, dobrar seus joelhos e falar, Pai, me dá uma noite de sono de paz. E se de manhã eu não estiver mais aqui, que eu esteja contigo no teu reino. Quantas pessoas dormem e não acordam? Fala com Ele, ame a Ele, viva com Ele, caminhe com Ele. Tudo que eu e você temos é Ele. Porque sem Ele só há um caos na vida, só há destruição. Tudo que temos é Ele. Os discípulos ficaram desesperados quando perderam Jesus. Eles sabiam que tudo era Jesus. Pedro chorou amargamente, o outro, enfim, se desesperaram, porque tudo que temos é Ele. Sem Ele, a vida é um inferno. Viver é um inferno. Sem Ele não tem luz, não tem paz, não tem alegria. Sem Ele não tem nada. Que nesta noite o Espírito Santo te abrace, que você possa perceber o quanto é necessário você estar aos pés dEle. E eu não posso, eu posso orar por você, interceder por você, mas só você pode dobrar teus joelhos diante dEle. Só você pode decidir entrar no teu quarto, fechar a porta e falar com Ele. Eu não vou ver, ninguém aqui vai saber, só Ele verá isso. Orar aqui é fácil no meio de todo mundo, mostrar que é cristão aqui, todo mundo aqui, oh que glória, cantar, pregar aqui é maravilhoso. Mas quando o Pai procurava Jesus, ele encontrava Jesus aonde? Madrugada dentro, Jesus estava lá no Getsêmani, orando ao Pai. A Bíblia Sagrada diz que madrugada dentro, Jesus subia para os montes e passava a noite inteira diante do Pai. Ninguém via Jesus nos montes, nos lugares da oração, mas quando Jesus vinha de lá, ele estava carregando com ele tanta graça, tanta unção, que milagres, curas e maravilhas aconteciam só com a presença dele. Se você estiver em segredo com o Pai diz assim: se você tiver um segredo comigo, falar comigo em segredo, eu vou te recompensar publicamente. Eu vou mostrar que eu sou na tua vida publicamente. Isso só você pode fazer. A única coisa que nós podemos fazer por você e você por mim é interceder. Mas entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho, ter essa intimidade, aí é com você. Eu quero fazer 2 orações hoje.
Há tanta gente sofrendo, né, nos hospitais, nos presídios, em tantos lugares. Vamos colocar de pé? Você pode se colocar sobre os seus pés. Se você tem algum parente, algum familiar, nós vamos fazer uma intercessão pelos de fora. Se você lembrar de alguém, faça essa oração. E que Deus envie anjos, que o toque do Espírito Santo alcance vidas onde quer que elas estejam. Se você puder, não fique muito ligado à minha oração, mas faça a sua oração. Lembra da tua família, lembra de alguém agora. Pai, mais uma vez, nós entramos diante da tua presença. E eu faço esse clamor diante do Senhor. Hoje mesmo eu recebi uma notícia de que um dos homens mais famosos do Brasil está com insuficiência cardíaca, precisando de um transplante. Um homem que viveu a vida toda apresentando programas na Globo. Mas a Globo não pode fazer nada, homem nenhum pode fazer nada, só a tua graça. E eu sei que o Senhor a todos nós ama de maneira incondicional. Assim como Faustão está nesta condição, há tantos outros, Pai, que não são conhecidos. Há uma multidão nos hospitais, nas UTIs, nos CTIs. Há uma multidão que ouviu do médico, não tem mais jeito, não tem mais esperança. A quimioterapia não resolve mais. É impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. E nesta hora eu oro ao Senhor e clamo a Ti em favor, não apenas dos que estão enfermos, doentes, desenganados, e que pertencem às famílias que aqui estão presentes. Eu não uno a minha oração apenas a favor daqueles que recebem agora esta intercessão, esta oração, em favor de suas vidas, pelo familiar que aqui está presente. Mas eu também oro por aqueles que estão nos lugares mais distantes, Pai, que homem nenhum pode socorrer, força nenhuma humana pode socorrer, ninguém é capaz. Só o Senhor pode operar o milagre. Eu peço a Tua bênção, eu peço a Tua misericórdia. Cadeias sejam abertas, prisões sejam abertas, vidas sejam libertas, transformadas, mudadas, vidas sejam salvas. Continue levantando aqueles que vão aos presídios, aos manicômios, aqueles que vão às cracolândias, aqueles que vão aos hospitais, levar a Tua palavra, levar a Tua salvação, levar o nome de Cristo. Continue levantando, Pai, homens e mulheres, crianças e jovens, para proclamar esta verdade eterna a esse mundo, Pai. Deus, eu clamo em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa tocar vidas neste lugar e levantar intercessores, homens e mulheres que tenham o prazer de se colocar aos Teus pés para gastar a sua vida, o tempo da sua vida por outros, por amor a outros. Levanta neste lugar, meu Pai, vidas que possam derramar suas almas aos Teus pés, como disse Davi, o coração quebrantado, contrito, o Senhor não desamparará. Que o Senhor venha, ó Deus, atender cada clamor, cada oração, cada súplica, cada intercessão. Eu oro entregando a todos nas Tuas mãos e sobre todos pedindo misericórdia, pedindo perdão e graça. Olha para o nosso lar, olha para a nossa família, olha por nós, Pai, olha por esta nação, olha pelo Brasil. Clamamos por misericórdia em nome de Jesus, em nome de Jesus, e pedimos a bênção do Senhor sobre todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria ainda chamar aqui a Revina. Amém. Revina, chega aqui à frente, filha.
Pode vir a família, pode vir todos. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Olha, eu não tenho palavras para agradecer a nossa irmã Revina, a jovem Revina, espírito de jovem, porque essa família tem nos abençoado. Este espaço aberto aqui tem abençoado vidas e famílias. E tudo, através desta abençoada, se uniu ao seu marido e gerou filhos abençoados. Amém? E hoje ela está aí, contemplando filhos dos seus filhos, e olha que já vai vir outra geração e mais outra. Eu quero oferecer esse culto em ações de graça pela tua vida, pelo teu aniversário, pelos seus 8 anos. Você pode cantar comigo assim? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Estenda as mãos para cá. Nós vamos estar orando pela Revina, aliás, por toda a família. E que Deus venha continuar abençoando-os grandemente, em nome do Senhor Jesus. Pode falar. Ah, sim, fique à vontade. Amém. Pai, mais uma vez nós entramos diante da Tua presença. E no nome do Senhor Jesus, somos gratos a Ti, pela vida da Tua filha Revina e dos seus filhos, Pai, da sua família, filhas, genros, noras. Pai, nós queremos pedir que a bênção do Senhor se estenda de maneira que, a partir da Tua filha, alcance toda a sua geração. Que a bênção do Senhor seja sobre ela, renovando as forças, dando saúde, e que a alegria do Senhor na vida dela continue sendo esta força, continue sendo, Pai, esta presença que a mantém de pé. Nós a abençoamos na noite deste dia e lhe somos gratos no nome do Senhor Jesus. E todos que comigo assim oram e concordam, digam amém, digam graças a Deus, e diga comigo assim: Revina, nós te abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Seja abençoada sempre. Amém. Te aconselhar, mais conhecido como Yeshua. Ó, vocês aguardem que eu vou dar pelo menos meia hora para a Revina falar. Faz assim com as mãos, filhos. Amém. Que esta semana seja uma semana de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que o Senhor te abençoe, te prospere, te guarde, te livre de todo mal. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a consolação do Espírito Santo, seja com você e com tua família, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Todos digam. Aplaude mais uma vez, que é para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.